Boa noite! Estamos ao vivo! Sejam todos muito bem-vindos a mais esta quarta-feira às 8h30, que é o horário que eu separei para poder a gente falar sobre cães, a gente entender cães, a gente ser feliz com os nossos cães, a gente gostar cada vez mais de cães e saber principalmente como se relacionar com eles, o que fazer diante de um cão, diante de um relacionamento com um cãozinho. É para isso que estamos aqui, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou começar aqui, antes de colocar a pergunta do dia, eu vou começar contando uma situação, levantando uma questão aqui, que eu sempre gosto de levantar algumas questões, para que a gente possa refletir. Afinal de contas, se a gente não refletir sobre as coisas que a gente faz com os cães, e aí sem a intervenção de uma terceira pessoa, nós mesmos, o que a gente acha que é certo e o que a gente acha que é errado? Essa é a principal questão ou questionamento que você precisa fazer para você mesmo, para poder entender como você vai definir qual o rumo da relação que você vai ter com seu cãozinho. Que coisas vocês vão fazer, que coisas vocês não vão fazer. E aí, a partir daí, acho que fica um pouco mais claro a gente entender que o certo e o errado, ele vai muito, mas muito mesmo, do que você acredita, do que aquela família que tem o cãozinho acredita. O que para ele é certo fazer. E aí quando eu digo certo e errado, eu estou querendo dizer em tudo que envolve o relacionamento com o cãozinho. Desde as coisas que você faz com o seu cãozinho, quanto as coisas que o seu cão faz. Que são duas coisas bem diferentes, né? Coisas que o cão faz é uma coisa. Coisas que você faz com o seu cão são coisas completamente diferentes. Porque a partir daí tem a sua decisão, você consegue controlar as coisas que você faz. Isso que acaba sendo um pouco difícil. Quando a gente sabe o que precisa ser feito, porém a gente tem dificuldades de fazer, a gente acaba caindo em algumas situações que vamos dizer que seriam erradas. Porque até mesmo a gente sabe que não deveria fazer, mas a gente acaba fazendo. Eu posso dar alguns exemplos aqui, mas acho que é uma questão muito individual de cada um, como eu disse agora no começo. O que não pode acontecer? Porque quando você não tem o conhecimento, você não sabe necessariamente o que precisa fazer, é muito comum a gente acabar fazendo coisas que são mais erradas. Isso é muito comum acontecer. Principalmente porque você não tem o conhecimento do que você poderia fazer. É nesse momento que acaba a gente fazendo algumas coisas com os cães que não deveriam ser feitas. É óbvio, até hoje a gente sempre vai ter, nós sempre vamos ter vários métodos para ensinar coisas. E não só falando de cães, falando de todos os seres que existem por aí, quais as decisões que a gente precisa tomar. Existem vários métodos para se fazer as coisas. Só que a grande realidade, qual é o método que você vai utilizar? É a partir daí que a gente consegue definir o que é certo e o que é errado, para a gente poder bater o martelo e falar, estamos tomando a decisão certa, essa é a decisão certa a tomar. A partir de que momento a gente consegue fazer isso? Eu sempre falo, quando eu ia, né, até a casa das pessoas, a primeira coisa que a gente pergunta para as pessoas é, o que você quer? Para que eu possa entender o que a pessoa imagina de um relacionamento com os cães, até que ponto a pessoa tem conhecimento do que pode ser feito, do que precisa ser feito com os cães, para a partir daí eu tomar as minhas decisões. As minhas decisões enquanto orientador, enquanto comportamentalista, enquanto a pessoa que tem o futuro de ter uma família pet ali, que todo mundo se entende, todo mundo se relaciona, todo mundo se conhece e vive bem. A partir daí que eu preciso decidir qual é o caminho que eu vou tomar, quais são as ações que eu vou estabelecer para que tomemos as decisões certas baseados no que aquela família apresenta, no que aquelas pessoas têm de condições de apresentar. Uma das coisas que tá bem filosófico, né? Podem dar as opiniões de vocês aí também, boa noite ao pessoal que está chegando. Uma das coisas que eu já contei para as pessoas por aqui, e sempre gosto de contar, para que é uma realidade. Quando eu me mudei para Barueri, isso fazem 7 anos, vamos fazer 7 anos agora, em 2022.
eu fui buscar os lugares que atendiam cães aqui. São lugares que são trabalhos da prefeitura, né? São mantidos pelo governo, que cuidam de cães, canis, que fazem adoção, enfim. Existem alguns lugares aqui desse tipo em Barueri. Para quem conhece, é legal. Se você mora em um outro município que tenha esse tipo de serviço aí, é legal você colocar também, aqui também temos um centro de adoção, um centro de terapia, reabilitação do cães, não sei. Aí é legal cada um dar a sua opinião. E quando eu cheguei aqui, eu fui procurar para poder a gente fazer um trabalho com esses cães que seriam adotados. E a primeira coisa que eu ouvi de quem trabalhava ali diretamente foi que as pessoas de Barueri, isso naquela época, tá? Hoje provavelmente deve ter já muita diferença, as coisas mudam muito rápido. Que era as pessoas de Barueri, elas procuravam cães para servirem como cães de guarda. Então, na cabeça dessas pessoas, não existe você ter um cão que obedece comandos, que dá a pata, que senta, que passeia numa coleira, tranquilo. O objetivo é que o cão guarde a casa. Isso é o certo para essas pessoas, para essa situação, para essa família. É legal a gente entender dessa forma e procurar olhar também o lado das outras pessoas. Até que ponto eu tenho o direito de chegar e falar, você precisa fazer isso porque isso é o certo. Então é com essa reflexão aí que a gente começa a nossa live. Boa noite a todos. A live de hoje é tomando a decisão certa. E aí tanto faz como você, a pessoa que está com o cão, tomar a decisão certa ou o seu cão tomar a decisão certa. Será que isso é possível? Será que isso acontece? Vamos começar aqui. A primeira coisa que eu vou colocar aqui embaixo, para variar, é a pergunta do dia. Aqui, ó, fixar comentário. Ficou ali, ó. A pergunta do dia que é como fazer um cão tomar boas decisões. Essa é a pergunta para quem está aí poder responder, dar a sua opinião também para a gente entender um pouco melhor como que as coisas caminham aí na sua vida. Isso é muito legal. Eu vou começar aqui com as perguntas que eu fiz no Instagram. Cães fazem errado porque querem? Essa é uma pergunta. A primeira pergunta ela é sempre uma pergunta para aquecer, né? Para que cada um dê a sua opinião, para que cada um imagine do jeito que quer. Então, será que os cães fazem errado porque querem? Se a gente entender que tudo aquilo que um cão faz, e a maioria das vezes nós também, é para obter algum benefício próprio, para que isso valha de alguma coisa para ele, então, se você partir por esse princípio, você vai entender que os cães fazem as coisas porque querem fazer. A partir do momento que você define que é errado o cão fazer aquilo, ele precisa saber também que aquilo não é o ideal de ser feito naquela situação. Senão, ele continuará fazendo aquilo. Imagina que isso já teve um resultado para ele, já obteve algum benefício, alguma recompensa agindo de uma forma errada no seu ponto de vista, mas se você não for lá e apresentar para ele, falar para ele como que faz, quando eu digo falar, é você dar aquela orientação, você conduzir ali a comunicação do jeito certo com o cão, para que ele entenda exatamente o que precisa fazer naquela determinada situação. Senão ele vai continuar fazendo aquilo daquela forma, porque para ele é o certo. Para você é o errado dentro da sua ótica, para ele é o certo. Como eu disse no começo, a gente não pode, nós pessoas que trabalhamos com cães, não podemos chegar e definir o que tem que fazer com o cão. Primeiro a gente precisa entender qual é a ótica da família com relação à existência de um cão, ao relacionamento com um cão. Para a partir daí a gente falar, dentro dessa ótica, o certo, o correto, o ideal é você fazer isso. Lembra que para cada família existe uma coisa. Se você vai procurar informações na internet, se você vai procurar informações com vizinhos, ou seja, são informações genéricas que vão te dizer o que é certo e o que é errado na ótica daquelas pessoas que escreveram aquilo, daquelas situações em que se envolveram aqueles cães. Então a gente precisa entender isso. Por isso que eu comecei com a história do cão, que é o cão de guarda, porque na ótica de alguém que tem um cão de guarda, se ele morde alguém, ele está fazendo certo. Agora imagina isso numa outra ótica. O cão morder alguém. Provavelmente alguém vai falar que está errado, que não é o certo. Olha como a gente precisa avaliar isso. Não estou entrando em méritos de o que é bom para o cão, o que faz bem para a saúde mental do cão. Estou falando o que é certo e errado dentro do relacionamento que você quer ter com o seu cão. Se você definiu que seu cão precisa morder algumas pessoas ou latir para algumas pessoas, você não pode
impedir que ele faça isso em outras situações. Quando ele mordeu uma outra pessoa, eita, mordeu o vizinho, ou mordeu alguém da casa, você não pode querer que ele entenda dessa forma. Ele fez exatamente o que você orientou ele a fazer, o que você deixou, permitiu, incentivou que ele fizesse, e que na cabeça dele é o certo. A gente precisa entender mais ou menos assim. Então, os cães, eles fazem o que eles querem, o que traz benefícios, o que tem histórico de alguma coisa que foi boa para ele. Então, naturalmente, se você acha que é errado, ele vai continuar fazendo porque ele precisa e quer fazer aquilo. Ele não conhece uma outra forma. Então, na sua ótica, os cães fazem errado porque querem, mas na ótica dele, ele está fazendo certo porque é o que ele conhece. Faz sentido isso ou ficou meio aleatório? Podem dar a opinião de vocês, inclusive pode responder aqui a pergunta de como fazer um cão tomar boas decisões. Eu já vou dando algumas dicas ao longo da live, espero que até o final a gente já tenha uma visão maior aí de como ajudar um cão ou fazer um cão tomar boas decisões. Vamos continuando aqui. Em um passeio, qual é a melhor decisão? E aí eu coloquei duas situações. É puxar a guia ou pegar no colo, ou ser pego no colo. E essas duas situações, elas podem ter as duas visões, né? As duas óticas, tanto a ótica da pessoa quanto a ótica do cãozinho. Então imagina puxar a guia. Vamos olhar pela ótica do cão. Se o cão, durante um passeio, independente de qual seja o objetivo desse passeio, qual seja o lugar desse passeio, quando o cão passeia, temos um lugar para ir. Algum caminho, algum objetivo. Nesse processo, o cão precisa e quer chegar em algumas coisas ou fazer determinadas coisas. Pode ser um lugar para ele poder fazer um xixi, um cocô, pode ser um lugar para ele encontrar outros cães, ou seja, chegar até um outro cão, se aproximar. Pode ser uma outra pessoa, o cão se aproximar ali de outras pessoas. Enfim, tudo que você imaginar que existe na rua, o cão tem duas opções. Ou ele pode se aproximar daquilo, ou ele pode se afastar daquilo. Então, na ótica do cão, se ele precisa, ou se é através de puxar a guia que ele chega nesses lugares, que ele tem acesso a isso, pode ter certeza que na cabeça do cão, essa é a melhor decisão. É isso que ele precisa fazer. Ele está tomando a decisão acertada, ele está fazendo o que precisa ser feito para que ele chegue e tenha acesso às coisas. Então, na ótica do cão, a melhor decisão nesse momento é puxar a guia, porque eu vou ter acesso às coisas. Agora vamos olhar a ótica da pessoa. Você está com o seu cão ali passeando e você quer, porque você acha que é o certo nesse relacionamento, o cão andar próximo ao lado de você ou atrás de você, não te passar, você sempre estar na frente dele. E aí, nesse momento, toda vez que o cão tenta te passar, a pessoa vai e puxa a guia para segurar o cão, para impedir que ele vá ou para trazer ele de volta. Entendeu que nessa situação, a decisão certa que a pessoa está tomando para que isso aconteça também é puxar a guia? A pessoa faz a mesma coisa que o cão faz. O cão puxa a guia para ter acesso, porque é a forma como ele conhece de ter acesso às coisas, e a pessoa puxa para que o cão não tenha acesso ou não faça essas coisas. Então olha como a gente precisa olhar a ótica do que está acontecendo, do que a gente espera, para a partir daí tomar as decisões. Aí é lógico, vou sempre colocar a minha visão do que precisa ser feito. A gente precisa ensinar o cão a andar numa coleira. Você precisa levar o cão e dar acesso a ele aos lugares que ele precisa para aquele passeio. Se é um passeio de xixi e cocô, você vai e dá acesso aos lugares para ele fazer o xixi e o cocô. E aí acabou o passeio, vocês fazem outras coisas. Se é um passeio para conhecer outros cães, você precisa conduzir e levar o cão até esse local. Você precisa garantir que isso aconteça. Dessa forma, dentro dessa ótica, você vai tomar a decisão certa, que é não puxar a guia, e o cão também. Porque ele não verá necessidade de puxar a guia para ter acesso às coisas. Você vai levar, você vai oferecer, você vai permitir que ele chegue até os lugares, que ele tenha acesso e contato com o que ele quer, e o contrário também, para sair. Você vai permitir que ele saia, você vai tirar ele de situações que não estejam tão favoráveis ou que naquele momento você perceba que ele não está a fim de fazer. Então é importante a gente entender a ótica e o contexto de tudo isso. E ser pego no colo? Se a gente passar tudo isso que a gente falou de puxar a guia para o ser pego no colo, pegar no colo, a gente vai entender a mesma situação.
quando o cão não quer ter acesso a alguma coisa ou está precisando de sair de um desconforto, se ele só conhece a situação de ser pego no colo, ele vai ficar pedindo. Ele vai ficar querendo pular, ele vai vir na direção da pessoa para que ela pegue ele no colo e dê um jeito de encerrar aquela situação. Então por quê? Porque a pessoa não conseguiu tirar o cão quando o cão estava mostrando que não queria fazer aquilo, ou que não precisava daquilo naquele momento, não era o que ele esperava fazer naquele momento, ou não tinha condições de fazer naquele momento. Então a decisão mais acertada para o cão naquele momento foi: vou para o colo, porque aí lá no colo eu sei que ele toma as decisões dele. Olha como a gente precisa entender dessa forma. E o contrário também. Quando você vê um cão ali numa situação que você pode achar que é perigosa, ou para não se envolver em uma situação perigosa, em algum contato com alguém, algum outro cão, você pega e você automaticamente tira o cão do chão. Você pega ele no colo. Porque naquele momento você acreditou que aquela é a decisão certa a tomar. Eu vou pegar o meu cão aqui no colo. Só que olha como nas duas situações de pegar no colo, tanto o cão quanto você, a gente cai na situação de puxar a guia. Porque você não preparou o seu cão e você para poder passar por essa situação diferente que apareceu, esse contexto que apareceu. Então é óbvio que nesse momento, tudo que você fizer e tudo que o seu cão fizer, na cabeça dele e na sua, é a decisão certa. Seja você puxar a guia, seja ele puxar a guia, seja você pegar no colo, seja ele vir até o seu colo. É a decisão certa porque é o que vocês conhecem. É o que vocês conseguiram construir. E lembra, eu sempre falo o que é o certo. O certo é você preparar o seu cão para que ele saiba lidar com as situações. E principalmente você treinar o seu olhar. Para que quando uma situação de desconforto surja, você tome a decisão de tirar o seu cão dali. De você sair daquela situação, evitar que aquilo aconteça, que aquilo se prolongue ou continue acontecendo. Então é dessa forma que a gente precisa observar e tomar as decisões certas quando a gente está num passeio com o nosso cão. Podem colocar as dúvidas de vocês, podem responder também aqui a pergunta do dia, que é como fazer um cão tomar boas decisões. Espero que até o fim da live a gente entenda melhor como a gente faz para um cão tomar boas decisões. Enquanto isso, vocês podem respondendo aí a opinião de vocês. Opa! Latir. Latir é uma decisão acertada do cão? Essa eu nem vou responder. Eu vou deixar aí para que vocês possam também pensar sobre isso. Se quando o cão late, é uma decisão acertada dele. Ele está fazendo o que é certo, ou ele está fazendo uma coisa que é errada. É óbvio que ele está fazendo o que para ele é certo, o que para ele gera resultados, o que para ele traz benefícios ou resolve uma situação. Se o cão precisa latir para que ele tenha acesso a um recurso, e aí quando eu falo recurso, a gente pode imaginar aqui um petisco que você tem na mão, ou uma comida sua, até que você tem na boca ou no prato, um brinquedo, um lugar da casa, um lugar fora de casa, um objeto específico, uma pessoa específica. Imagina o cão latir para que você vá até onde ele está. De repente tem um portão, ou ele não consegue ter acesso aonde você está, um banheiro. Você está do lado de dentro, o cachorro está do lado de fora e começa a latir. Aí você abre a porta e fala: o que foi que você está latindo aí? Ou você fala: entra aí, garoto. Então, na ótica do cão, sempre que ele late, é a decisão mais acertada para ele. É aquele comportamento que, na maioria das vezes, ou até hoje, é o que ele conhece, que traz resultados para ele, que resolve as situações dele. E são inúmeras. É por isso que os cães continuam latindo em todos os lugares. E aí não tem importância se a sua opinião é: cães latem mesmo. Que é aquela famosa história, né? Você queria que meu cão falasse, meu cão vai latir. Mas se ele está latindo, é porque ele está te mostrando que ele não consegue resolver aquela situação de uma outra forma. O nosso objetivo é entender o porquê ele late naquele momento e apresentar ferramentas, dar ferramentas, ou seja, apresentar comportamentos para que o cão consiga lidar com essas situações de uma outra forma, uma forma menos estressante. Olha como tudo que a gente falou até agora é garantindo o menor estresse para o cão. Quando ele late, automaticamente ele aumenta o nível de estresse dele. Então a gente precisa entender que latir para o cão é uma decisão acertada da parte dele, porque aquilo que ele conhece, é aquilo que ele sabe que resolve, é aquilo que ele vai fazer sempre. Então não deem bronca no cão se ele está latindo.
Não, procure entender o porquê ele está latindo e a partir daí trabalhar para que ele consiga lidar com essas situações de uma outra forma. Ou nem precise apresentar algum comportamento porque você está fazendo tudo aquilo que ele necessita. Agora vamos para a parte importante, que é a parte da pergunta do dia. Como fazer um cão tomar boas decisões? Eita, deixa eu ver as respostas de vocês aqui. É legal sempre dar as opiniões de vocês aí, porque eu tenho certeza que algumas são diferentes da minha. E quando eu digo diferentes, não quer dizer que estão mais certas ou menos certas. Só que são outras. E é legal eu conhecer outras opiniões também. Eu falei que é legal, mas é maravilhoso, né, a gente conhecer outras opiniões aí. Então a pergunta que era como fazer um cão tomar boas decisões, a resposta foi fazendo valer a pena para ele. Foi mais filosófico do que eu. Eu sempre sou bem filosófico, né? Essa resposta para essa pergunta foi bem filosófica. O que eu acho que é importante. Eu acho que o que eu posso buscar, e a minha avaliação dessa resposta, apesar de eu achar ela muito boa mesmo, a visão, é quando a gente coloca ali, ó, fazendo. Quer dizer que é você, né? A responsabilidade ali está na sua mão de fazer valer a pena as situações para ele. Então vamos entender aquela ótica que eu disse do certo e do errado. Se dentro do que você acredita, o seu cão precisa latir em algum momento, vamos imaginar, vamos para a guarda da casa, né? Aquela história da guarda da casa. O seu cão late para chamar a sua atenção ou para afastar alguma coisa que tem ali. Como que você faz valer a pena isso para ele? Você atende a esse chamado. Você vai lá e olha o que está acontecendo. Você participa dessa situação. Na ótica do cão, o latir dele resolveu esse problema, trouxe a sua presença. Seja porque tinha alguém, seja porque ele ouviu alguma coisa, e aí podem ser diversas situações. Mas a partir desse momento, você fez valer aquele latido. Valeu a pena para o cão, fez sentido, obteve um resultado, um benefício para o cão, porque você veio e aí você trouxe uma segurança para o cão, ou você resolveu a situação. Quando eu digo segurança, é porque o cão viu em você aquela pessoa que ajudaria ele a resolver aquele problema. Por isso que o cão late. Quando ele late, é para que você venha, na ótica dele, para que você dê esse suporte e resolva a situação que está acontecendo ali. Na maioria das vezes acontece dessa forma mesmo. E a gente pode pôr em outras situações também. Quando ele late para te acordar, para te chamar de manhã. Se toda vez que ele late, você pega e acorda, e levanta e faz alguma coisa com ele, seja dar uma bronca, seja brincar com ele, seja uma coisa boa, uma coisa ruim, você está fazendo valer a pena. Então, a partir desse momento, o cão vai tomar essa decisão. E ela só vai ser a boa decisão se você fez valer a pena os comportamentos que você queria que o cão apresentasse. Se você queria que o cão fizesse isso, aí a partir desse momento essa é uma boa decisão. O cão sempre vai tomar essa decisão porque você mostrou para ele que essa era a boa decisão. Que isso era o que valia a pena. É legal a gente colocar dessa forma, até gostei desse valer a pena, porque é bem isso mesmo. Quando eu falo de benefícios, de recompensas, de objetivo, é valer a pena. O cão precisa se sentir dessa forma, falar, poxa, valeu a pena eu bater aqui nessa porta, resolveu a situação, valeu a pena eu latir porque a pessoa saiu, valeu a pena eu puxar a guia porque eu consegui ter acesso aonde eu queria. Então tudo isso é uma questão de valer a pena. Só que quando você coloca fazendo valer a pena, quer dizer que você entendeu que é você a pessoa responsável para garantir que as decisões certas sejam tomadas na situação. E quando eu digo certo, eu vou ficar até sendo repetitivo hoje, né? Quando é certo, é muito relativo o certo e o errado de cada pessoa. Enfim, podem colocar também a opinião de vocês, aí, a resposta de vocês, como fazer um cão tomar boas decisões, e a gente vai seguindo aqui. Eu vou dar a minha opinião, sempre gosto de dar a minha opinião também, que como fazer um cão tomar boas decisões? Dando bronca. Quando a gente dá uma bronca no cão, a gente vai garantir que aquilo que o cão está fazendo pare de ser feito. Ou seja, precisou que o cão fizesse uma coisa errada, ou que você acha errado, e você precisou intervir. Ou seja, toda vez você vai precisar intervir. Existe essa necessidade
se cria um ciclo, né? O cão faz uma coisa que você teoricamente não quer que ele faça, aí você aplica uma bronca, e aí o resultado é ele parar de fazer o que ele estava fazendo. E aí, na sua ótica, foi uma boa decisão. Então você ajudou o seu cão a tomar uma boa decisão. Só que nesse momento, você estará dependente, e o seu cão também, da existência de uma bronca, de uma coisa que faça mal, que o seu cão não queira. Porque se quando você dá a bronca, o cão para de fazer o que ele estava fazendo, é porque a junção daqueles dois elementos fez mal para o cão. Então ele estar mordendo um pé de uma cadeira e uma bronca sua, foi uma coisa que fez mal para ele. Então ele vai sair dessa situação. Qualquer que seja a forma que ele saia. Seja para outro lugar, seja enfiando o rabo no meio das pernas, seja se escondendo, seja vindo até você. Cada cão pode tomar uma decisão de um jeito. Mas a partir desse momento, se a gente for pensar como a gente faz para o cão tomar uma boa decisão, a gente dá uma bronca. Inclusive é o que a maioria das pessoas conhece. A gente fica muito sem ferramentas, nós, de saber o que fazer e como conduzir alguma situação, que a gente cai sempre na história da bronca, sempre na história da punição. E aí, na nossa visão, a gente está fazendo o cão tomar uma boa decisão. E na visão do cão, o que está acontecendo? Ele precisa fazer alguma coisa, está ali tomando ele a decisão certa na cabeça dele, e aí vem uma bronca sua, vem uma coisa que faz mal para ele. Olha como esse relacionamento está meio desbalanceado. O cão precisa fazer alguma coisa, está conseguindo fazer, e aí você vem e impede que ele faça isso. Por isso que a bronca, eu sempre falo que a bronca, ela constrói uma relação ruim com o seu cão. Porque ele nunca vai saber quando uma bronca pode vir. Imagina que ele está brincando com você, ou seja, é uma coisa prazerosa para ele. E aí ele pega e te morde sem querer. Sei lá, ficou tão excitado, tão agitado, que o dente raspou em você sem querer. E aí você dá uma bronca nele. Olha como você criou uma relação com o seu cão de ele não tem confiança, ele fica inseguro. E você constrói essa relação quando a gente dá uma bronca, porque a gente insere uma coisa ruim quando o cão está tendo prazer, está conseguindo atingir os objetivos, quando ele está fazendo valer a pena para ele, você vem e descarrega uma coisa ruim para cima dele. Então é nessa hora que a gente constrói uma relação ruim com o cão. Mas eu quis levantar essa questão também, porque o cão toma uma boa decisão. Na sua vista, quando você dá uma bronca, o cão toma a decisão certa. Ele falou, ele para de fazer isso. Que maravilha, então ele tomou uma boa decisão, vou continuar dando bronca nele. É importante a gente entender esse ciclo. Vamos seguindo aqui, meus povos. E podem dar a opinião de vocês. Não acabou ainda. Eu vou responder e eu ver a opinião de vocês com essa pergunta de como fazer um cão tomar boas decisões. Aproveita e vai dando aí a sua opinião. Que daqui a pouco a gente levanta esse tema novamente. Vamos continuar com as enquetes. Cães devem gostar de usar focinheira? Essa foi uma questão interessante que eu levantei. Eu gosto de levantar umas questões que, vamos dizer, polêmicas, vai. E se a gente está falando de tomando a decisão certa, imagina que é um cão que tem alguma dificuldade ou tem alguma reatividade a algum tipo de toque. Então você vai cortar a unha do cão, ou alguém vai cortar a unha do seu cão, e o seu cão morde. Ou seja, ele já passou do limite de dar sinais de desconforto, que ele já está partindo diretamente para uma agressão. Ele já começa a morder ou até mesmo latir de forma mais assintosa ali para cima das pessoas, ou de quem estiver latindo, ou quem estiver cortando a unha dele. Será que nesse momento o cão está tomando a decisão certa para ele, na vista dele, de te agredir ou latir, rosnar, morder a pessoa? Sim, porque ele vai impedir que aquilo aconteça. Só que por um outro ponto, os cães precisam cortar a unha. Principalmente aqueles cães que não têm um desgaste natural ali. Acontece com a maioria dos cães de apartamento atualmente, até mesmo de casas, que não tem o desgaste natural das unhas. Então eles precisam fazer esse corte de unhas. Não só para ficar bom para nós, para ficar bom para eles, para melhorar a aderência deles ao chão, para poder não se machucarem, não quebrarem. Tudo isso é uma questão de saúde e segurança para todo mundo, para o cão e para você também, para a família também. E aí, nesse momento, o cão precisa cortar a unha. O que vai acontecer? Em algum momento vão colocar uma focinheira nele. Se você levar num lugar especializado que faça cortes de unha, veterinárias, pet shops, vão colocar uma focinheira nesse seu cão para conseguir fazer esse procedimento.
E aí a gente pensa na decisão acertada do cão. Será que o ideal é que ele goste de usar isso? Ou o ideal é que ele não goste também de usar isso? Se a gente está falando de tomar decisões, é legal que o seu cão goste. Principalmente o seu cão conheça. Ele precisa conhecer esse acessório. Porque senão ele vai estar numa situação de estresse e de repente vai aparecer uma outra coisa que ele não conhece, que vai impedir ele de um monte de coisa que vai ser colocado à força nele. Eu fui aumentando aqui porque é exatamente isso que acontece. É um acúmulo de estresse que vai deixar o seu cão cada vez mais reativo à presença de uma situação parecida. Então, quando você vai cortar a unha do seu cão, começa toda essa situação, esse estresse, focinheira, e vai aumentando isso, na próxima situação, é bem provável que só pelo fato de pegar na pata do seu cão, mesmo que seja para fazer um carinho, o seu cão tenha uma reação exagerada, ou seja, uma reatividade, e possa te morder ou morder qualquer pessoa que pegue na pata dele. Então, nesse momento, é importante a gente entender que o cão precisa conhecer tudo. Se a gente entende que tudo que a gente apresenta para o cão é de uma forma saudável, prazerosa, gostosa, benéfica e que vale a pena, automaticamente tudo que você apresenta vale a pena para o cão. Então você vai apresentar a focinheira e ele vai gostar, ele vai querer usar. Da mesma forma que quando a maioria das pessoas mostra uma coleira para o cão ou pega uma coleira, ele automaticamente vem e já quer participar, já quer colocar, da mesma forma precisa acontecer com a focinheira. A focinheira precisa fazer parte do dia a dia. E aí já não estou nem falando dos cães grandes. Existem cães que atualmente, por regulamentação, é obrigatório o uso de focinheira quando vai passear na rua. Então imagina para esses cães como eles precisam ainda mais, de uma forma mais assintosa, gostar disso. Porque é uma coisa que vai virar como um sapato. Ele vai utilizar toda vez que ele for passear. E precisa ser bom para ele precisa gostar. E a decisão dele precisa ser, vou usar isso. A hora que for sair, ele vai atrás da focinheira. Ele quer que você coloque a focinheira para poder participar, para poder acontecer o passeio da forma boa. E o mesmo acontece para os cães pequenos. A gente precisa apresentar esses acessórios para os cães. Porque se algum dia, em algum momento, por causa de uma dor, ele precisar utilizar isso, ele vai entender a situação e vai querer isso. Olha como a gente consegue transformar uma coisa que poderia ser vista como ruim, uma focinheira, como um objeto de conforto para o seu cão. Quando ele está naquela situação que não sabe o que fazer, começou a ficar nervoso, está doendo, estão tocando nele, você põe a focinheira, ele tem toda aquela emoção dele de acordo com a focinheira. É a mesma coisa que você dá para uma criança um brinquedinho que ela gosta, que ela fica agarrando enquanto toma uma injeção. Não sei, eu não sei se isso acontece, mas é mais ou menos a mesma situação. Ou você apresentar para uma pessoa, dar dinheiro para uma pessoa para ela fazer uma coisa que ela não queria fazer. Sei lá, são um monte de coisa que a gente pode relacionar. Mas o cão precisa gostar de usar focinheira. O cão precisa fazer festa. Quando você chega, estamos falando de tomar decisões certas, tomando a decisão certa. Então, quando você chega, o cão precisa fazer festa. Se essa é a forma como você apresentou esse momento para ele, ele vai fazer. Ele vai fazer, e aí não é uma questão de precisar, é uma questão de ele não consegue fazer de outro jeito. Se toda vez que você chega, você faz uma festa enorme, você coloca a energia do seu cão, a emoção, a excitação do seu cão lá no alto, ele vai entender a partir daquele momento que sempre que você chega, é dessa forma que precisa acontecer. Ele vai fazer de tudo para que isso aconteça dessa forma. E ele vai começar a antecipar. Toda vez que ele sentir a sua presença, o seu cheiro, o seu barulho, ou estiver chegando perto da hora que você normalmente chega em casa, o cão já vai começar a jogar a excitação dele lá para o alto. Já vai começar a ficar descontrolado. E isso vai acontecendo cada vez mais. É a decisão certa? O cão precisa fazer isso? Se você não apresentar uma outra situação, é isso que ele vai fazer. É dessa forma que ele vai reagir. Só que agora a gente vai colocar o que é importante para a saúde mental do cão. Não posso deixar de falar esse tipo de coisa quando eu estou levantando essas questões aqui. Quando o cão chega nesse nível, que ele entra num ponto de descontrole, e aí ele não consegue controlar as suas emoções, os seus instintos, ele não consegue controlar, às vezes, a própria bexiga, né? Às vezes os cães fazem xixi quando a pessoa chega.
Se chega nesse nível de descontrole, não está fazendo nada bem para o cão. Nada, nada, nada bem. E aí a gente coloca por um outro lado. Imagina na visão da pessoa. Essa é a decisão certa do cão. Quando eu chego, ele fazer uma enorme festa. Porque para mim, o ser humano, ele está mostrando que ele gosta de mim, que ele sentiu minha falta. Então, para mim, é a decisão certa do cão fazer aquela festa. Só que para o cão, como é que está isso na visão do cão? Será que isso faz bem para ele? E aí, quando a gente apresenta para o cão uma outra realidade, ou seja, a gente mostra para o cão, a gente desenvolve o cão para que ele consiga se controlar diante desses estímulos, que é a minha presença, que ele gosta muito, e eu consigo mostrar para ele, começo a mostrar para ele, que o ideal nesses momentos, para que a gente tenha um relacionamento, para que eu tenha acesso a ele, para que ele tenha acesso a mim, para que a gente se toque, para que a gente brinque, corra, faça milhares de coisas, eu começo a mostrar para ele que ele precisa me esperar sentado, até que eu vá até ele. E nesse momento, toda vez que você chegar e você vê o seu cão sentado te esperando, você pode ter certeza que ele quer demais que você vá até ele. Para o cão tomar essa decisão de ficar sentado é porque ele sabe que aquilo é o que vai trazer o melhor benefício, aquilo que vai valer a pena para ele. E olha como você está juntando duas coisas. Você está conseguindo fazer com que o seu cão desenvolva o autocontrole dele e ao mesmo tempo você está conseguindo que ele te mostre o quanto ele quer aquilo. Porque se ele tomou a decisão de sentar, é porque ele sabe que é aquilo que vai fazer você chegar até ele. É aquilo que vai garantir que toda aquela situação aconteça. De você chegar, cumprimentar ele, rolar com ele no chão, dar petisco. E aí cada pessoa, cada família age como deve ou como acha que deve agir dentro do certo e errado deles quando se encontra com o cão. Mas se o seu cão te espera quando você chega em casa, independente de quanto tempo você ficou fora, independente se foi só no banheiro que você foi, quando você aparece, o seu cão senta e olha para você e te espera, pode ter certeza que ele está gritando para você o quanto ele te ama e o quanto ele quer aquele contato. É assim que a gente garante que o cão tome a decisão certa, porque além de tudo está se controlando, está desenvolvendo a mente do seu cão. Quer coisa mais saudável que isso? Bom, vamos lá, seguindo. Podem responder aí, como fazer um cão tomar boas decisões. E aí a opinião de vocês, não tem certo, não tem errado. Mas eu vou dar minha opinião também. E aí vamos para a última pergunta. Fugir de casa é considerado bom? Eu formulei errado essa pergunta, né? Meio estranha, mas é esse o sentido que eu quero levar dessa situação. Quando a gente fala de tomando decisões, quando foge de casa o cão, ele está tomando a decisão certa? Para ele sim. Para você talvez não. Provavelmente não. Ninguém vai querer chegar em casa e o cão sair correndo e o cão fugir de você. Como é que a gente pode avaliar isso? O importante é a gente entender que sim, quando o cão faz isso, é porque ele está tomando a decisão mais acertada na visão dele, dentro do contexto que ele conhece, dentro das situações que ele já viveu. Então, se é isso que ele está fazendo, a gente tem que entender que fora de casa, ou as experiências que ele tem depois daquele local, por isso ele faz questão de sair daquele local, são muito boas. São muito melhores do que as que ele tem vivenciado dentro daquele local. Então é muito normal, muito comum a gente, por exemplo, quando você deixa o cão na casa de alguém para você viajar, quando você chega e se a pessoa está com esse cão numa coleira ou no colo, esse cão vai fazer de tudo para escapar, para chegar até você. Então imagina que você, nesse caso, é o lado de fora de casa, ou seja, para onde o cão foge, e aqui é o lugar onde o cão estava, ou a sua casa. Ele fugiu disso daqui para ir até o lugar ou o local onde aconteciam as coisas que realmente faziam bem para ele, valiam a pena. Então quando o cão foge de casa, é um sinal pra gente. Ou quando ele tenta fugir, ou quando ele dá a intenção, te dá dicas de que estou querendo sair, ou seja, você vai abrir a porta, você tem que botar a mão para ele não sair, ou você precisa trancar ele em algum lugar para você sair, senão ele vai sair também. O cão está te dizendo que dentro de casa ainda é pobre a relação que ele tem. O dia a dia dele ainda é pobre de estímulos. E quando a gente fala de estímulos, estamos falando de todas aquelas necessidades específicas do seu cão, de você fazer um desenvolvimento cognitivo com ele ali dentro,
de você fazer uma socialização com ele ali dentro, com as coisas da casa, com cães que vêm ali, com pessoas que vêm ali, uma boa alimentação, uma alimentação balanceada, com horários definidos, o seu cão com um apetite muito bem desenvolvido, um lugar para o seu cão descansar, ter conforto, um lugar limpo, higienizado. Se você oferece tudo isso para o seu cão dentro de casa, o seu cão nunca vai querer fugir de casa. Porque ele vai gostar da rua, sim, sem dúvida. Mas não vai ser aquele descontrole de eu preciso ir para a rua. Não, porque dentro de casa é muito mais legal, é muito mais interessante, é muito mais rico dentro de casa. E aí que a gente vem da palavra do enriquecimento ambiental, né? Você enriquece o ambiente do seu cão ali. E a partir desse momento ele não há necessidade dele sair para fazer qualquer coisa, para ele fugir para fazer qualquer coisa. Então na cabeça do cão, quando ele foge, é a decisão certa. Ele tá tomando a decisão certa. Ainda tá te mostrando que, opa, aqui dentro onde eu tô tá mais ou menos. Tô precisando sair aqui para fazer as coisas da minha vida. Então é legal a gente ficar atento sempre a isso. Vamos para as perguntas. Como fazer um cão tomar boas decisões? E aqui é a hora que vocês dão a opinião de vocês aí também. Que é legal a gente fazer essa troca aí, de você dar a sua opinião, de como você acha que você faria, ou como nós faríamos, para que os cães tomem as boas decisões. Eu falei na primeira aqui sobre, até levantamos um termo, nem é novo, né, mas acho que encaixou bem, que é o termo do valer a pena. Então tudo que aquilo que o cão faz é porque vale a pena para ele. A gente precisa sempre lembrar disso. Eu vou colocar aqui, ó, dando petisco. Foi exatamente o que eu escrevi aqui, ó. Então a gente faz um cão tomar boas decisões quando a gente dá petisco para o cão. Sem dúvida, também. Da mesma forma que eu falei de quando você dá bronca, quando você dá petisco, é a mesma situação. É o mesmo cenário. Só que dessa vez com uma coisa boa. O que acontece quando a maioria das pessoas que inserem petiscos no dia a dia do cão, elas acabam inserindo petisco para situações específicas. E aí o cão fica condicionado, ele aprende que é só naquele momento que ele precisa ter aqueles comportamentos, que ele precisa fazer aquilo. Então, por exemplo, sentar para receber um petisco. É muito comum as pessoas falarem para o cão sentar ou ensinarem, ajudarem o cão a sentar quando vai dar um petisco. E a partir desse momento ele vai tomar essa boa decisão. Porque você mostrou para ele que naquele momento era aquilo que era legal fazer, que valia a pena fazer. Então você ajudou. Sem dúvida nenhuma, você colocar um petisco, você vai ajudar e vai fazer com que o seu cão tome boas decisões. Só que você vai ficar refém do petisco. E o seu cão também. Ele só vai conseguir se controlar ou controlar um instinto, né, superar um instinto aí, quando existir a presença de um petisco. Quando o petisco aparecer, ele vai fazer. Quando o petisco não aparecer, o seu cão não vai conseguir. E não é nem porque ele não quer. É porque dentro daquele cenário vale muito mais a pena fazer outra coisa. Porque ele não conhece aquela situação sem o petisco. Então o petisco ele vai sim ajudar o seu cão a tomar boas decisões, porque você só vai entregar isso para ele quando ele estiver tendo um bom comportamento. Afinal de contas é para isso que a gente dá um petisco para o cão, para recompensar os bons comportamentos. Só que como que a gente precisa fazer isso? A gente precisa garantir que o cão vai conseguir realizar a situação. Se você quiser dar um petisco para o seu cão, quando ele estiver diante de uma coisa estressante, que já está estressante, por exemplo, você querer usar o petisco então para que o seu cão pare de latir porque tem uma pessoa na porta de casa. E aí você pega o petisco e quer dar o petisco para esse cão. Nesse contexto que ele não conhecia, o que está valendo mais a pena para ele? Ou é o latir para a pessoa, ou é o fugir da pessoa, ou é enfrentar aquela pessoa, ou seja, ser mais agressivo com aquela pessoa. Tem que ver o que o cão está fazendo para você entender naquele cenário qual é a decisão certa que o cão está tomando. Aí a partir desse momento você começa a mostrar, inserir no dia a dia dele, sempre de uma forma mais fácil, dentro de um nível mais fácil, ou seja, você não vai ter uma pessoa desconhecida na porta, ou até mesmo ninguém na porta, para facilitar para o seu cão, para que ele consiga relacionar aquela experiência anterior de sentar na hora do petisco para aquele contexto novo. Então é dessa forma que a gente tem que fazer com o cão. O petisco vai sempre ajudar, mas você precisa entender o seu cão. Se naquele momento você ficar insistindo com o petisco, você pode criar uma relação ruim com o petisco.
do petisco só aparecer quando tá um estresse na casa. Então é legal a gente fazer todo um processo aí de apresentação e utilização do petisco para isso. Mas com certeza isso vai funcionar pra gente, pro cão tomar boas decisões. Eu quero levantar aqui duas questões rapidinho. Dá tempo aqui de eu falar. Que é, se a gente precisa entender que quando o cão toma uma decisão, ou seja, quando é ele que decide o que ele vai fazer, a partir desse momento, esse comportamento se torna mais presente. Ou seja, vai acontecer com maior frequência, vai acontecer em maiores contextos. Se o cão precisa latir por uma situação, foi ele que decidiu que ele precisava latir. Porque as outras coisas que ele conhecia, ou se ele não conhecia mais nada, ele utilizou o que ele conhecia, latir. E nesse contexto que ele criou e que ele decidiu, vai ser mais forte utilizar o latido sempre. Porque é uma coisa que ele fez. Eu acabei de falar quando a gente dá petisco, ou quando a gente até mesmo dá comandos para o cão, a gente já ensinou comandos para o cão sentar, ficar, ir para a caminha, ir para fora, ir dormir, não sei, um monte de comandos que você pode inserir. Nesse momento é você que está tomando a decisão pelo cão. Não sei se consegue ficar claro. Não, fica claro, né? Você que está falando e na outra é o cão que está tomando a decisão. Quando você insiste e toda vez é você que precisa falar para o cão, senta, fica, espera, dá a pata, não sei, um monte de coisa você pode falar para o cão. Quando é você que ainda precisa falar para o cão não consegue tomar a decisão sozinho. E a partir do momento que ele não consegue ainda, ele não vai ter esse comportamento como uma coisa natural, como um dos comportamentos, uma daquelas ferramentas que ele utiliza para resolver outras situações. Quando o cão late por conta própria, porque ele decidiu latir e resolve uma situação de qualquer jeito que seja, ele vai utilizar esse latido para outras situações também. Porque quando ele se vê diante de uma coisa que ele desconhece, ou que ele não sabe como reagir, ou como solucionar aquilo, ele vai utilizar os comportamentos que ele conhece. E é por isso que a gente apresenta outros comportamentos para o cão. Se ele conhece outros comportamentos, ele vai utilizar esses outros comportamentos. Ele vai sentar em algum momento, ele vai olhar para você, se esses comportamentos foram os comportamentos que você apresentou para o cão, ele vai fazer isso. E a partir do momento que ele decide utilizar isso, ele decidiu, porque ele já conhecia e você já tinha inserido isso em algum contexto, a partir desse momento que a decisão é que seu cão toma, esse comportamento fica cada vez mais forte. Ou seja, a frequência de aparecimento e de apresentação desse comportamento vão ser maiores. Então a gente precisa garantir que a gente vai inserir situações na vida do nosso cão que permitam que ele consiga ter os comportamentos mais acertados, ou seja, tomar as decisões certas. Porque quando ele toma essa decisão certa, esse comportamento ganha muita força, principalmente no pensamento do cão. Ele coloca esse comportamento como um dos principais. Ele entende, então o que eu preciso fazer aqui é sentar. Então eu vou sentar quando eu tiver com alguma dificuldade, eu vou sentar quando eu tiver com algum problema. Ele vai começar a colocar esses comportamentos como os maiores resolvedores da vida dele. E a gente precisa garantir, como a gente disse lá atrás, é a gente que faz valer a pena. Somos nós que fazemos valer a pena. Então a gente precisa apresentar isso para o cão com maior quantidade e situações diferentes, para que ele tenha isso como uma ferramenta para ele utilizar. E a partir desse momento são as decisões certas, que na sua ótica foi o certo. Você apresentou aquilo para o cão e permitiu que ele tomasse essa decisão, ou seja, que ele fizesse isso. Bom, vamos seguindo aqui. Quero levantar uma outra questão. Chegou alguém aí acelerando o grupo aí, ó. Colocando um monte de mensagem, subiu tudo aqui de uma vez. Soninha botou aqui, ó. Vamos que vamos. Soninha chegou, balançou o grupo. Seja bem-vinda. E aí, vamos continuar. Eu gosto, tem um termo que você vai encontrar em alguns métodos, algumas formas, algumas linhas de adestramento aí, que é o termo do comportamento incompatível. A gente precisa apresentar para os cães comportamentos que são incompatíveis com aquela situação, com a situação que ele está vivendo. Por quê? Porque a gente vai construir exatamente esse comportamento mais forte. Quando o cão consegue apresentar um comportamento que não é compatível com aquela situação, quer dizer que o cão está muito preparado, ele está muito dono dos seus instintos, das suas emoções.
Então, por exemplo, o cão fica latindo para você colocar a coleira nele. Então ele fica latindo ou ele fica pulando. Pode ser também. Então o cão fica pulando, latindo para você colocar a coleira nele. E aí você constrói o comportamento de sentar, porque é um comportamento que ele já conhece, que ele faz. E aí você vai inserindo isso em situações e contextos diferentes, para que esse comportamento ganhe força. E aí nesse momento onde ele quer colocar a coleira, e ele entende que ele precisa pular, que ele precisa latir, que é a forma que a coleira chega até ele, ou que ele tem essa interação com você, quando você insere o sentar e ele consegue sentar nesse momento, é um comportamento completamente incompatível com pular, com latir. É um comportamento completamente diferente com essa situação. Quando você abre uma porta e o cão quer sair correndo para passear, quando você abre a porta e o cão senta, você ajudou ele a fazer isso, olha como esse comportamento está forte, como o seu cão consegue se controlar, como você desenvolveu a mente do seu cão. Como eu digo, o cão amadureceu. Esse é um dos nossos maiores objetivos, é a gente garantir que o cão consiga ter ferramentas para tomar as decisões certas e resolver as situações sozinhos. É isso que a gente faz com os cães. Então o comportamento incompatível, ele é importante por causa disso, ele vai entrar como uma ferramenta muito forte para o cão. Quando ele usa um comportamento incompatível, quando você apresenta para ele um comportamento que é incompatível à situação que ele está vivendo, quer dizer que o cão está muito bem preparado, o cão está muito bem controlado, tem um autocontrole muito bom, está muito seguro do que ele precisa fazer. Nesse momento você pode assinar ali, ó, como a melhor pessoa, a melhor amiga do seu cão ali, ó, assinei, sou eu. Quer dizer que o cão está preparado para um monte de coisa. Então pense sempre em comportamentos incompatíveis. Se o cão está se movimentando muito, está falando muito, está latindo muito, é legal você ensinar um comportamento e permitir que ele consiga fazer isso, que seja incompatível com isso que ele está apresentando. Da mesma forma, o contrário também pode acontecer. Bom, enfim, deixa eu ver se alguém mais respondeu aqui a pergunta do como fazer para um cão tomar boas decisões. Ainda dá tempo de vocês responderem se quiserem aí. Soninha, talvez tenha alguma mensagem aqui da Soninha. Estão conversando entre eles aqui, que maravilha. É o famoso chá da noite. Vai falar chá da tarde, mas é o chá da noite, né? 8h30 da noite agora, 9h20. São praticamente o chazinho da noite, o cafezinho da noite ali. Podem ficar à vontade aí pra gente conversar sobre isso. Daqui a pouco eu entro nessa conversa aí também. Mas antes de eu finalizar, deixa eu entrar nessa conversa agora. Deixa eu ver aqui. Soninha, eu... Convidar... Ô, tá com Covid? Mas se tá aqui, espero que esteja tudo bem. Ela colocou aqui que nada mudou, os dois não estão preparados. Obrigado, Soninha. Eu ia falar que entrar na conversa, mas começou aqui as besteiras, deixa eu continuar aqui em frente. Enfim, vamos seguir entendendo que a live de hoje é tomando a decisão certa. O que a gente consegue absorver de tudo isso que a gente falou? Que a gente precisa apresentar outras coisas para o cão. A gente precisa garantir que o cão tenha acesso a coisas diferentes. E quando eu estou falando coisas, eu estou querendo incluir aqui também, estou incluindo, não só comportamentos novos, mas atividades novas. A gente cair numa rotina com o cão, porque pra gente tá certo, pra gente tá ok, a gente perde a oportunidade do cão conhecer novas coisas. Quando eu digo para as pessoas para apresentar o maior número de animais diferentes para o seu cão, às vezes a gente se pega pensando, mas para que eu vou apresentar um leão para o meu cachorro? Se o meu leão não vai ter contato com o cachorro nunca. Mas olha como você amplia o conhecimento do seu cão, você amplia o mundo do seu cão. Ele não precisa ter contato com o leão sempre. Mas se você faz uma apresentação de diversos animais diferentes, consegue inserir nesses relacionamentos comportamentos incompatíveis, ou garantir que o seu cão tome as decisões, que ele tenha ali uma lista de comportamentos fiéis, que ele sabe que são valiosos, que trazem resultado para ele. Se nesse momento ele consegue fazer isso, quando ele estiver na presença de um elefante, de um bicho totalmente diferente, ele vai saber o que fazer. Ele terá ferramentas para lidar com essa situação, seja para sair dessa situação, seja para conduzir essa situação. É muito comum a gente ver os cães, eles
tomarem as decisões por outros cães. Se você tem um cão muito bem socialmente, que tem habilidades sociais, que tem um rol de comportamentos muito bem desenvolvido ali, é normal a gente ver eles no meio de outros cães sendo seguido por outros cães. Ele fazendo coisas para ajudar os outros cães. Então olha como isso é importante para você garantir que o cão tome uma decisão certa. Você apresentar outras atividades para o cão, para que ele aumente o rol de conhecimento dele, para que ele esteja preparado para diversas situações. E aí quando eu falo isso, estou incluindo também os sons, barulhos diferentes, para que quando o seu cão tenha contato com um barulho muito diferente, que são coisas que a gente também não tem dia a dia, ele saiba exatamente como reagir nessa situação, qual comportamento incompatível ele vai fazer naquele momento, qual é a decisão que ele vai tomar. E pode ter certeza que nesse momento a decisão que ele vai tomar é a decisão certa. E aí já não é mais a certa só para ele, aí com certeza é a certa para você também, porque foi você que possibilitou, você que permitiu que seu cão fizesse todas essas situações ou passasse por essas situações apresentando os comportamentos que fazem melhor para o seu cão, que fazem valer a pena o resultado que ele obtém, né? Acho que é essa situação, né? Enfim, eu quero finalizar, vou finalizar agora, hein, pessoal? Pessoal falando de gambá no telhado, vamos que vamos, ó, aumentando a família, né? Se tem agora gambá também no telhado, é mais uma galera pra família aí, ó. Só cuidar direitinho desses gambás. Isso tem tudo a ver com o que eu vou falar agora aqui. Eu comecei falando que a gente precisa entender o que é certo e errado, e isso é muito diferente e muito relativo para cada pessoa, para cada indivíduo, ali, ó, cada serzinho, é muito relativo o que é certo e o que é errado, o que precisa continuar acontecendo, a forma como as coisas precisam acontecer. O que é importante, eu quero deixar aqui como filosofia para a gente que gosta de cães, que quer ter um cão, ou que não tem um cão ainda, mas gosta de cães, gosta de se relacionar bem com cães. A gente precisa entender e ter em mente se aquilo que a gente está fazendo com o cão se faz bem para o cão. E em contrapartida, a mesma coisa, pela outra ótica, né? Se aquilo que o cão está fazendo bem para ele. Se você tiver esse ditado, esse mantra, para você conduzir as relações que você tem com os cães, e aí qualquer cão, em qualquer momento, cães de qualquer idade, de qualquer tamanho, a partir desse momento, de qualquer temperamento, se você entende que você precisa pensar se aquilo que você está fazendo de alguma forma faz mal para o cão, seja fisicamente, seja psicologicamente, ou se aquilo que o cão está fazendo está trazendo malefícios para ele, que podem ser físicos ou psicológicos, a gente precisa apresentar outra situação. É dessa forma que a gente decide o que é certo e o que é errado pra gente. E não tem quem vá dizer pra gente que isso é certo ou que isso é errado. Certo é aquilo que faz bem pra nós e faz bem pro nosso cão. Errado é aquilo que não faz bem pra nós e muito menos faz mal para os nossos cães. É essa a filosofia que eu queria deixar para vocês. E aí não tenham dúvidas que vocês nunca vão errar com os cães de vocês. Vocês podem tropeçar, mas aí nos tropeços a gente pega e entende o que aconteceu para a partir daí fazer o que é certo. Tenham todos uma ótima noite aí. Acabou a conversa, pessoal? Posso encerrar a live aqui de vocês? Deixa eu ver aqui, ó. Precisa expulsar os gambá, não tem jeito, melhora a soninha, melhoras para todos, saúde para todos, tenhamos todos aí um ótimo 2022. Já falei feliz ano novo, mas continuo falando e desejando sempre o que há de melhor para nós. Se eu desejo isso para os nossos cães, que dirá para nós também. Então tenham todos aí uma ótima vida, uma ótima noite, até uma próxima quarta-feira, um bom descanso a todos.